Diga lá ao irmão que está ao seu lado. Deus determinou que nós dominaríamos sobre a terra. Amém. Bem-vindo, André. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui. Antes de iniciar, gostava mesmo de honrar o Pastor Kim e de agradecer o convite para estar aqui. Eu hoje acredito que Deus me trouxe até aqui porque Ele vos quer desafiar. Alguém acredita nisso? Que Deus nos quer desafiar hoje de manhã a viver algo novo na nossa vida? Então, crianças, vão para a escola dominical. Reparem nisso. A palavra tem autoridade. Ele disse, crianças, elas não foram? Porquê? Porque houve autoridade na palavra. Amém? É um bom exemplo. Ele dominou. Ele disse, crianças vão para a escola dominical. Porque a palavra tem o poder da autoridade. Então eu queria honrar o Pastor Kim e a sua família e a vocês todos também. Eu hoje vou estar a partilhar uma mensagem que Deus me desafiou a mim também sobre o facto de nós lutarmos contra a corrente do mundo. E eu acredito que tanto o Pastor Kim como a sua família, como vocês enquanto igreja, vocês são um espelho e um reflexo disso. O mundo cada vez está a deteriorar cada vez mais, está a ir cada vez mais abaixo, e nós chegamos aqui e olhamos e vemos que há famílias, há pessoas, há igrejas que estão a lutar contra isso. E isso é ser a luz do mundo. E eu queria vos honrar a todos por isso, especialmente, obviamente, ao Pastor Kim e à sua família, mas a vocês todos também enquanto igreja, porque eu acredito que o Barreiro é um bocadinho mais brilhante e vai ser muito mais daqui para a frente à medida que nós deixarmos que Deus faça aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Então, aquilo que eu queria partilhar com vocês tem a ver com isso mesmo, com nós lutarmos contra a corrente. Vocês alguma vez já se sentiram completamente deslocados do sítio onde vocês estão? Do género, eu não pertenço aqui. A última vez que eu me lembro especificamente de ter sentido isso, eu tinha 22 anos e eu tinha acabado a minha licenciatura e eu estava a trabalhar num banco. E eu detestava trabalhar naquele banco, só que eu tinha acabado a licenciatura, então eu tinha que arranjar trabalho. Então foi a primeira coisa que aconteceu e então eu decidi ir para aquele banco e passado 3 meses o meu chefe chegou ao pé de mim e disse assim, André, nós vamos ter que despedir, porque tu estás sempre com os fones a ouvir música. E eu disse, chefe, tem razão, eu sinto-me completamente deslocado aqui, eu não gosto deste trabalho, eu não gosto daquilo que eu estou a fazer, eu sinto-me completamente deslocado, e eu fui-me embora e fui despedido. E depois aí é que entrei nos meus caminhos da música, que é isso que eu ainda faço ainda hoje profissionalmente. Agora, alguém já se sentiu assim, mas sem ser profissionalmente ou pessoalmente? Alguém já se sentiu assim no mundo? A gente olha para o mundo e a gente diz assim, eu sinto-me completamente deslocado aqui, porque cada vez que eu olho para a palavra de Deus e cada vez que eu olho para o mundo, são duas realidades tão antagónicas, tão diferentes, tão contrárias, que eu sinto-me completamente deslocado aqui. Especialmente esta semana, que foi uma semana difícil, onde cada vez mais a cultura da morte é enraizada dentro da nossa sociedade. E nós acreditamos num Deus de vida ou de morte. De vida, certo? A gente acredita num Deus de vida. Então a gente olha para o mundo e a gente olha para a realidade dos céus e olhamos para a realidade da terra e nós vemos, é completamente diferente. Eu sinto-me perdido aqui, eu sinto-me deslocado aqui. Eu tenho um bebê com 5 meses, eu não quero que ele cresça num mundo assim. Alguém tem filhos e quer isso também? Eu não quero, eu quero que ele seja direcionado conforme os princípios de Deus e não os princípios do mundo, que estão completamente ao contrário daquilo que Deus quer e que Deus pretende. E ainda há pessoas que culpam Deus por isso. Chamam-se os orgulhosos. Então o que eu queria partilhar com vocês tem a ver com essa perspectiva. Sabem, o apóstolo Paulo disse uma coisa em relação a isso. Nós já vamos ler. Mas antes disso, sabem que esse desconforto que nós temos com o facto de nós não pertencemos aqui, isso é bíblico. Sabem porquê? Porque nós estamos aqui só de passagem. Nós só estamos aqui de passagem, sabem? O mundo é só uma passagem para nós. A carne é passageira, é temporário. A Bíblia diz o quê? Que aquilo que é visível é passageiro, mas aquilo que é invisível é eterno. Então olha o que é que o apóstolo Paulo diz em relação a isso. Ele diz assim, quando ele está a escrever a carta aos Filipenses 3:20, ele diz assim, nós, porém, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos da terra,
Normalmente quando nos perguntam qual é que é a tua nacionalidade, a gente diz, eu sou de Portugal, eu sou de França, eu sou de Espanha. Paulo não diz de onde é que ele vem, Paulo não diz de onde é que ele é, Paulo diz assim, nós somos do céu. Eu gostava que tu dissesse isso sobre a tua vida, porque isso vai fazer com que a tua perspectiva mude muito, porque às vezes nós pensamos que nós somos do mundo, e nós não somos do mundo, nós somos do céu. E Paulo quer relembrar isso ao povo de Filipos, lá aos Filipenses, ele quer relembrar, ele diz assim, nós porém somos cidadãos do céu, e de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos do mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos no mundo. Certo? Nós estamos aqui, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Então há uma realidade celestial e há uma realidade terrena, mundana, que é completamente diferente. E a minha primeira pergunta para ti hoje é, onde é que tem estado o teu foco? O teu foco tem estado nas coisas do céu, visto que tu és um cidadão do céu, ou tem estado nas coisas terrenas? Deixa-me dizer-te uma coisa, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei qual é que é a tua solução. Isso eu sei. Eu não sei exatamente o problema de todas as pessoas que estão aqui a passar, e possivelmente várias pessoas estão a passar vários problemas. Mas a solução é quando tu encontras Jesus Cristo verdadeiramente na tua vida e tu o pões em primeiro lugar e tu consegues reconhecer que eu não sou daqui, eu sou do céu e para lá eu vou voltar. Amém? Então nós temos de viver com essa consciência. O mesmo apóstolo Paulo que nós lemos agora em Filipenses está a dizer, nós somos cidadãos do céu. Olha o que é que ele vai dizer agora ao povo lá de Colossos, em Colossenses. Ele diz assim, portanto já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu. O que é que tens procurado? Está a dizer, nós somos do céu. Então se nós somos do céu, nós temos procurado e o nosso foco tem sido as coisas do céu ou tem sido as coisas da terra. Deixa-me fazer esta pergunta. Aquilo que te traz mais preocupação ao teu coração, sinceramente, tem sido as coisas da terra? Tem sido, eu devia ter aquela promoção no meu trabalho, mas aquela pessoa é que ficou com aquela promoção no meu trabalho? Ou tem sido, eu não tenho orado com a minha esposa há mais de um ano? O que é que tem sido a tua principal preocupação? Tem sido as coisas do céu ou tem sido as coisas da terra? Tem sido aquilo que o mundo procura ou tem sido aquilo que Deus diz que devia ser prioridade da tua vida? É por isso que o apóstolo Paulo está a dizer, nós somos cidadãos do céu, então que nós pensemos nas coisas do céu, que nós procuremos as coisas do céu. Tu tens procurado isso? E eu não estou a dizer isto para julgar, eu estou a dizer isto porque nós precisamos nos confrontar a nós próprios da maneira como nós temos vivido, porque é tão fácil neste mundo, neste terreno onde nós estamos a viver, nós nos afastarmos porque há demasiadas distrações que nos querem levar para longe de Deus, verdade ou mentira? Então a gente tem que parar um bocadinho e dizer assim, onde é que tem estado o foco da minha vida? E Paulo queria alertar o povo de Colossos para isso. Então ele continua e diz assim, portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Olha o que ele diz agora. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra. Porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A tua vida está escondida com Cristo em Deus. Não está escondida em nada daquilo que o mundo tem para dar, nada daquilo que o mundo tem para oferecer. Tu não precisas de mais nada que este mundo tenha para te dar, porque este mundo não tem mais nada para te dar. Alguém acredita nisso? Então, tal e qual, como o pastor Kim estava a dizer há pouco, que nós não nos fixemos, nós não estejamos a olhar simplesmente para estas coisas que estão aqui, mas que a gente olhe para as coisas que estão no céu. Que a gente não seja influenciado por aquilo que simplesmente está aqui a acontecer, porque eu sei que é tão fácil quando nós sairmos desta porta, nós sairmos desta realidade e nós irmos para outra realidade onde nós vamos ser distraídos e vamos continuar a viver da mesma maneira como nós temos vivido. Alguém aqui quer mudar e ser realmente diferente pelo sangue do Cordeiro? Amém. Eu acredito que é tão fácil às vezes quando a nossa equipa de futebol marca um golo ou quando são campeões ou qualquer coisa e nós gritamos de histeria e nós olhamos para o mundo e vemos como o mundo festeja. Mas eu acredito que quando nós verdadeiramente festejarmos o sangue do Cordeiro e a igreja começar a festejar como se fôssemos campeões todos os dias, todas as semanas, todas as horas da nossa vida, esse povo vai começar a olhar para nós e a dizer assim, eu quero viver assim. Porque foi assim que eu me converti, sabiam? Eu durante 25 anos eu não acreditei em Deus, mas eu depois vi um povo, vi umas pessoas que viviam de uma maneira diferente, a festejar a vida, apesar de não terem nada do que o mundo tinha para oferecer. Eles não tinham nada do que o mundo tinha para oferecer.
mas eles tinham uma coisa, Cristo. Eles tinham uma coisa, eles tinham Cristo. Então eles tinham tudo aquilo que eles precisavam em Cristo. Que a palavra venha realmente dar fruto, como o pastor Kim estava a dizer. Que não seja apenas coisas que nós falamos, mas que seja atitudes que nós façamos. Porque a vida é simples. Seguirmos os mandamentos de Jesus. E esses mandamentos não são um fardo. Um fardo foi aquilo que eu vivi durante 25 anos. Isso é que é um fardo. É olhar para o mundo, pensar que o mundo tem alguma coisa para me dar, eu estar à procura disso, e aquilo que eu quero não está em nada daquilo que eu vejo os meus amigos a ter. E nós pensamos aqui, há alguma coisa que me está a fazer falta? Pessoal, há tanta gente lá fora que sonha e que quer ter Cristo, mas que não sabe quem Ele é, nem sabe onde é que Ele está. Se nós pudéssemos sair daqui hoje e disséssemos assim, Cristo, eu aceito ser quem Tu me preparaste para ser, a luz do mundo. Deus leva-me, e quando eu sair daqui, que haja uma vida nova realmente para eu viver. Porque quando tu vieste, tu disseste que haja vida e vida em abundância. Eu não dou por uma vida mais ou menos. Eu quero ter uma vida em abundância. Alguém aqui ter uma vida verdadeiramente em abundância? E uma vida em abundância não é uma vida marcada por aquilo que o mundo pode oferecer. É uma vida marcada por aquilo que Deus diz que nós vamos ter. Sucesso é isso, é intimidade com Cristo e receber do céu aquilo que nós não podemos receber da terra. Alguém está a ouvir? Vocês podem participar um pouco mais, porque eu acredito que quando a igreja começa a participar e a unir-se e a gritar amém, Deus começa a olhar para nós e começa a dizer, aquele povo ali tem um caráter diferente. Deixa-me dizer uma coisa, porque Deus te ama não significa que Ele confia em ti. Eu amo o Martim, eu não confio nele para fazer o almoço lá em casa, mas eu amo, porque Deus nos ama e Deus ama-nos a todos. Não significa que Ele confia em nós para fazer algumas coisas, por isso é que Ele diz assim, ser fiel no pouco e no muito colocarei. Ser fiel primeiro no pouco, para eu ver o teu caráter, para eu ver realmente as tuas decisões, para eu sondar o teu coração, quando a nossa irmã estava ali a orar, para sondar o nosso coração. Deus ama-nos, mas Ele pode confiar em nós. Será que Ele pode realmente confiar em nós? Deus é bom e Ele vai continuar a fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Olha agora, eu adoro a humildade dos discípulos, quando eles chegam ao pé de Jesus e eles dependiam tanto dele que eles chegam ao pé dele e ele diz assim, Jesus, nós não sabemos orar, Tu podes nos ensinar a orar? Muitas vezes nós sabemos exatamente qual é que é o perigo, qual é que é a guerra onde nós estamos, mas deixem-nos dizer, muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se nós menosprezássemos o inimigo e nós não podemos fazer isso porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. E há cristãos que pensam que isto é um conto de fadas. Há cristãos que pensam que a vida cristã é uma vida de prosperidade ou é uma vida que está completamente à parte daquilo que a gente lê quando está na Bíblia. Nós vamos ter sofrimentos, a questão não é essa. A questão é como é que nós vamos passar por eles e quem é que vai estar connosco no meio deles. Amém? Então eu queria-vos alertar para isso. Nós temos que ter a noção que nós temos numa batalha, que nós temos numa guerra e que nós fomos chamados por Deus para nós lutarmos contra a corrente do mundo. E é isso que eu vim aqui partilhar com vocês. Não nos podemos conformar com aquilo que está a acontecer no mundo. É por isso que o mesmo Paulo diz que nós temos que ser transformados, renovando a nossa mente, certo ou errado? Agora, como é que eu posso renovar a minha mente se eu passo 18 horas ou 16 horas do meu dia, que as outras 8 eu vou estar a dormir? Como é que eu posso ser renovado pela minha mente durante essas 16 horas que eu estou acordado? Eu estou 1 hora com Deus todos os dias, sabendo que há muitas pessoas que nem sequer 1 hora passam com Deus, e passo 15 horas no mundo. O que é que me vai renovar? Vai ser o mundo ou vai ser a palavra de Deus? Ah, André, mas Deus pode fazer grandes coisas em 5 minutos de oração por dia. Pois pode, mas a tua mente ser renovada com 5 minutos e com 15 horas e meia do mundo, não sei se vais aguentar muito tempo a fazer isso, dia após dia após dia. Nós precisamos de orar, nós precisamos de jejuar, nós precisamos de entender que nós somos cidadãos do céu e não da terra. Então quando os discípulos vão ao pé de Jesus, Jesus começa a orar com eles. O que é que ele diz? Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita aonde? No céu, porque é de lá que nós somos. É para lá que nós iremos voltar. Então a gente precisa de estar neste mundo, viver neste mundo, mas olhar para este mundo com a realidade dos céus e não com a realidade da terra. Está a fazer sentido para vocês? Então, começa a haver uma batalha entre nós. Eu não sei se já sentiste que há uma batalha entre o teu espírito e entre a tua carne.
Porque o nosso espírito quer as coisas que são do... E a nossa carne quer as coisas que são de onde? Da terra. Então começa a haver uma batalha entre nós. Mas sabes, tu não és o único a ter essa batalha. Paulo já teve essa batalha mais ou menos há 2000 anos atrás. E quando ele está a escrever a carta aos Romanos, ele diz assim, no capítulo 7, no versículo 15, ele diz assim: eu nem me compreendo. Já alguma vez chegaste a essa fase? Que é tipo, eu nem sequer me consigo compreender. Não me entendo. Porque eu quero as coisas do céu, mas acabo por fazer as coisas da terra. E Paulo estava a sentir isso e estava a partilhar isso com os romanos. Sabem, eu nem me consigo entender. Ele diz assim no versículo 15: pois não faço aquilo que queria fazer e faço o mal que detesto. E depois no versículo 17 diz: não sou eu que o faço, mas é o pecado que está em mim. Então há esta luta que Paulo está a ter entre o espírito que quer as coisas do céu e a carne que quer as coisas da terra. Está a fazer sentido para vocês? Agora, é tão fácil nós deixarmos ceder pela nossa carne. É tão fácil nós deixarmos ceder por aquilo que o mundo diz. É tão fácil nós menosprezarmos o inimigo que nos quer mentir, distorcer e levar para longe de Deus e começar a ceder e a levar uma vida completamente contrária para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Alguém está comigo? Então, nós estamos nessa guerra, nós estamos nessa batalha. Eu queria falar especificamente, quando nós estamos numa guerra, quando nós estamos a lutar, nós atacamos e nós defendemos. Eu lembro-me, há várias coisas em relação a uma batalha e há várias coisas em relação a uma guerra. Sabem, vocês aqui na vossa terra têm um clube que joga muito bem basquete há muitos anos, que é o Barreirense. Certo? Eu joguei basquete federado durante 16 anos da minha vida. E eu lembro, eu jogava no Belenenses nessa altura e vim aqui jogar contra o Barreiro e toda a gente sempre que vinha jogar contra o Barreiro, eu vou jogar contra o Barreiro, vamos perder, eles são muito grandes, vamos perder de certeza contra o Barreirense. E sabem o que é que aconteceu nesse jogo em que eu estava no Belenenses e vinhamos jogar aqui contra o Barreiro? Nós perdemos esse jogo, mas nós perdemos esse jogo só por 6 pontos. E o Barreirense era muito mais forte do que nós, muito mais forte. Eles pensavam que nos iam dar uma cabazada e ganharam por 6 pontos. Sabem, a vitória ainda era deles, mas eles saíram daquele jogo derrotados. Nós estávamos todos contentes, apesar de termos perdido o jogo, porque só tínhamos perdido com o Barreirense por 6 pontos. E eles pensavam que nos iam dar uma cabazada e só ganharam por 6. Então quando nós saímos do jogo derrotados, saímos todos contentes a dizer só perdemos por 6 contra o Barreirense. E eles que tinham ganho o jogo saíram todos tristes a dizer nós só ganhámos por 6. Sabes o que é que eu quero dizer com isso? A vitória é nossa em Cristo, mas ainda assim tu enquanto cristão podes viver como um derrotado. E Cristo não quer isso para a tua vida. Cristo não quer, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus, certo? Mas isso não significa que tu vais parar de lutar. Tu não podes parar de lutar porque tu estás numa guerra, tu estás numa batalha e tu não podes parar de lutar. Certo? O inimigo anda atrás de nós, a tentar levar-nos para um caminho completamente diferente daquilo que Deus tem para nós. Então a gente não pode parar de lutar. A gente não pode parar de orar nem de jejuar, apesar da vitória ser nossa. Não menosprezes o inimigo. Porque foi isso que eles nos fizeram. Sabe o que é que o Barreiro fez? Ele olhou para nós, pequenininhos, e menosprezaram. E como menosprezaram, iam perdendo o jogo. Não menosprezes o inimigo na tua vida. Porque quando tu menosprezares o teu amigo, o inimigo, tu vais começar a abrir brechas. E dizer assim, eu sei que esta conversa não é boa para mim, mas eu vou prolongá-la mais um bocadinho. Eu sei que esta série não era boa para eu ver, mas eu vou vê-la só mais um bocadinho. Nós começamos a abrir brechas para o inimigo passar, para distorcer e para mentir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Alguém está comigo? Então a gente tem que entender que nós estamos nessa guerra, que nós estamos nessa batalha e que nós não podemos parar de lutar e de menosprezar o nosso inimigo porque ele anda atrás de nós. Amém? Então, numa guerra nós atacamos, numa guerra nós defendemos. Agora, o reino de Deus é um reino de ataque ou um reino de defesa? Claro que é um reino de ataque. Foi por isso que Jesus nos deu uma grande comissão. Ele não disse, fiquem na defensiva e depois os discípulos vêm, depois há pessoal que vem. Não, ele disse, vão e façam discípulos, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo aquilo que eu vos ensinei. Ele disse, vão atacar o reino dos céus. O reino de Deus é um reino que vem atacar as trevas. Nós não fomos feitos só para defender, nós fomos feitos para primeiro atacar. Certo ou errado? Se eu estiver a dizer alguma heresia, vocês podem dizer, não sabes o que é que estás a dizer, não me importa. Sabem que já houve coisas que eu disse em cima do púlpito, sabem quando nós pregamos muito, e o pastor Quinto de certeza que sabe isto bem melhor do que eu. Às vezes a gente diz coisas que a gente depois, quando desce, a gente pensa e a gente diz, caraças, eu não queria ter bem dito aquilo.
Aí, se eu pudesse, se calhar não dizia a coisa da mesma maneira. É difícil quando a gente prega aqui muitas horas e muitas vezes e muito tempo. Às vezes a gente vai dizer coisas que a gente não quer dizer. Então é importante, e a igreja serve para isso, para nós nos confessarmos uns aos outros. Tiago 5 está lá a dizer, confessem-se uns aos outros. Então é importante quando a gente se confessa e a gente se confronta em amor, a dizer assim, olha, o que tu disseste era mesmo aquilo que tu querias dizer. O que eu disse agora era mesmo o que eu queria dizer, só para ficar esclarecido, ok? Não foi uma dessas vezes, ok? Então a gente ataca. Por isso em Atos 1:8 está lá a dizer, e receberão poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e serão minhas testemunhas até aos confins do mundo. Vocês vão atacar até aos confins do mundo, certo? Então o reino dos céus é um reino que ataca. Só que a gente não pode só atacar. A gente tem que defender também. E qual é que é a melhor maneira de nós nos defendermos? Sabem qual é? Sabendo como é que o inimigo nos vai atacar. Verdade? Então era isso que eu queria falar com vocês. Felizmente, como eu já não vinha aqui há 1 ano e tal e tinha saudades de vocês, o pastor Kim deu-me 3 horas e meia para pregar. Portanto, eu vou fazer uso dessas 3 horas e meia. Não, estou a brincar. Ok? Eu queria olhar para quando Jesus vai para o deserto e ele está a ser tentado durante 40 dias. E nós vamos olhar e vamos perceber como é que o inimigo o está a atacar. Porque ele vai nos atacar da mesma maneira. Sabes quando o inimigo ataca, sabes onde é que ele te ataca em primeiro lugar? É bíblico, a gente vai ver agora. Ataca a tua identidade, sempre. E é isso que ele vai fazer com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, sempre atacar a tua identidade. Por isso, a crise da nossa geração, sabem qual é? Isso, crise de identidade. A crise da nossa geração é a crise da identidade. O pessoal não sabe para onde é que vai, não sabe de onde é que vem. Então começa a dizer que a sua identidade é o trabalho que tem, são as escolhas sexuais que faz, porque o pessoal está confuso. O pessoal não percebe a identidade dele, não sabe. Então a maior crise da nossa geração é a crise da identidade. Se nós não percebemos quem nós somos enquanto cidadãos do céu, nós vamos andar baralhados durante estes 50, 60, 70, 80, 90 anos que nós vamos andar aqui. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente saiba, nós fomos resgatados, de onde é que nós vimos, para onde é que nós vamos, certo? Então nós temos que aprender a defender-nos do inimigo. Vamos abrir aí as Bíblias em Mateus 4. A gente vai estar a ler do versículo 1 até ao versículo 11 e vamos estar a ver como Jesus está a ser tentado pelo inimigo. Diz assim, em seguida, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, retirou-se para o deserto a fim de ser ali tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus. Isso vai acontecer tantas vezes na tua vida. Ei, tu não és aquele que vais à igreja e eu apanhei-te a fazer isto e aquilo. Ei, tu não eras aquele cristãozinho. Ei, tu não eras aquele... Se tu és o filho de Deus, tu dirias isto? Se tu és realmente filho de Deus, tu farias isto? A nossa identidade vai ser constantemente atacada pelos que estão lá fora. Constantemente atacada pelo inimigo. Constantemente atacada pelo mundo. Constantemente. Então, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, a Sagrada Escritura diz, não se vive só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, outra vez, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque diz a Escritura, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Eles vão de segurar-te nas mãos para evitar que magoes os pés contra as pedras. Mas a Escritura diz também, não tentarás o Senhor teu Deus, respondeu Jesus. O diabo levou-o ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe ali todos os países do mundo com as suas grandezas e disse, tudo isto te darei se de joelhos me adorares. E Jesus respondeu, vai-te, Satanás. A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O diabo então deixou-o e aproximaram-se alguns anjos que começaram a servi-lo. Então eu queria falar de 3 rasteiras que o inimigo vai usar para te fazer duvidar da tua identidade. 3 rasteiras como tu vais ter que aprender a defender-te perante os ataques do inimigo. E a primeira qual é que é? É o apetite. Aqui da nossa carne. O que é o apetite? É a necessidade. Jesus, contextualizando, teve 40 dias e 40 noites sem quê? Sem comer. Ele devia estar cheio de fome. Às vezes não tomo um pequeno almoço e estou cheio de fome. 40 dias e 40 noites sem comer, ele devia estar cheio de fome. Onde é que o diabo vai atacar? Na sua identidade primeiro. Ei, se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus. Ok? Ele vai atacar o apetite. Jesus está com fome. O que é o apetite? É a necessidade
de nós fazermos, ok, alguma coisa para colmatar os nossos desejos e as nossas vontades. Quando nós sentimos a necessidade de colmatar isso. Qual é que é o problema? Há desejos, há necessidades que nós temos, há apetites que nós temos que são de Deus. Qual é que é o problema? É quando nós colmatamos coisas que vêm de Deus, mas não colmatamos essas coisas para o glorificar ou glorificando. Deixa-me vos dar um exemplo. Então, eu e a Eunice estivemos nos últimos tempos a pastorear vários jovens que estão na faculdade. E a maneira como eles eram mais atacados no seu apetite, sabem como é que era? Ei, como é que tu estás aqui na faculdade connosco e tu dizes que não queres fazer sexo até ao casamento? Apetite. Apetite. Ei, tu tens que satisfazer as necessidades da tua carne. Como é que tu não satisfazes as necessidades da tua carne? Então, foi o diabo que criou o sexo? Não, foi Deus que criou o sexo. Mas o que é que o diabo faz? Distorce isso. E começa o mundo, o inimigo, começam a beliscar-nos, a dizerem-nos assim, não. Olha, como é que tu podes guardar até ao casamento? Esse apetite tu tens de satisfazer. Quantos não estão na faculdade ou quantos não tiveram que vocês ouviram isso? Eu estou só a dar um exemplo daquilo que o mundo vai fazer para distorcer a verdade de Deus, algo que Deus criou. Distorcer isso para fazer aquilo que o diabo quer fazer. Está a fazer sentido para vocês? Então nós precisamos de começar a entender que o apetite que Deus nos deu, Ele vai preenchê-lo. E nós não precisamos de ir para o mundo tentar arranjar alguma necessidade, porque sabem o quê? O diabo quer nos fazer exatamente isso. Sabes porque é que não tens relações sexuais? Porque ninguém gosta de ti. É isso que o inimigo vai começar a dizer. Porque ninguém quer estar contigo, por isso é que nunca tiveste uma namorada nem um namorado. Por isso é que tens 40 anos e ainda não casaste, porque ninguém gosta de ti, porque ninguém te valoriza. Vais-te guardar até ao casamento como? Se já tens 30 e ainda não estás casado. É isso que o mundo, é isso que o inimigo vai começar a dizer. Está a fazer sentido para alguém que está aqui? Vai-nos começar a aguçar o nosso apetite para nós colmatarmos alguma coisa que Deus fez e algo que Deus quer fazer na nossa vida, a distorcer isso, para que nós nos afastemos do plano dele e que nós negligenciemos aquilo que Deus diz para nós irmos alcançar e buscar isso de uma forma que não o vai glorificar de todo. Está a fazer sentido para vocês? Então, vai-nos atacar no nosso apetite. Isso gera uma insatisfação em nós tão grande que nós começamos não só a refletir isso em nós, mas para com Deus também, que é, se Deus te amasse realmente, se tu fosses realmente um filho dele, Deus já tinha arranjado uma namorada, pá. Deus não te ama assim tanto. Porque se Deus te amasse, tu já tinhas casado. Olha, Deus, se te amasse verdadeiramente, tu já tinhas filhos. Olha, Deus, se te amasse verdadeiramente, os teus pais não se tinham divorciado. E nós vamos começar a ouvir essas mentiras do diabo e do mundo na nossa cabeça, porque quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que em Portugal, em cada 10 casamentos, 6 a 7 acabam em divórcio. Então a gente começa a ver a manifestação daquilo que está a acontecer no mundo completamente ao contrário de Deus. Mas Deus chama-nos e diz assim, ei, esses não são os meus princípios, lutem contra a corrente do mundo. Lutem contra a vossa carne. Isso não é quem eu vos preparei para vocês serem. Vocês sabem que eu sou o pão. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo o que tu precisas está em Cristo. Tu não precisas daquilo que tu achas que precisas. Tu precisas daquilo que Deus diz que tu precisas. E muitas vezes a gente quer encontrar coisas ou algo que nos faça sentir alguma coisa para preencher aquilo que só Deus pode dar. Quantos rapazes é que eu não tive a discipular nos últimos 2 anos e meio que chegavam ao pé de mim e que diziam assim, André, eu precisava mesmo era de uma namorada. E sabe o que é que eu lhes digo normalmente? Eu digo-lhes assim, mano, tu não estás ainda preparado porque a pessoa que tu estás à procura ainda não está à tua procura, porque tu ainda não estás maduro. Então se tu encontrasses a pessoa que tu realmente queres agora, só para preencher esse apetite que tu tens agora, porque tu queres casar e tu queres ter filhos, olha, isso são coisas boas, mas a maneira como tu estás desenfreado à procura disso, a tentar preencher esse apetite, Deus quer preencher mais os apetites que nós temos do que nós mesmos. Sentem isso? Deus quer preencher-nos muito mais do que nós queremos nós mesmos estar preenchidos. Só que a gente não pode negligenciar a verdade de Deus para nós fazermos aquilo que nós queremos, porque aí não o estamos a glorificar. E Deus quer ser glorificado. Amém? Então, estes apetites que nós temos que levá-lo a Jesus. Dizer assim,
Jesus, torna-me uma pessoa mais parecida contigo para que eu veja as coisas que são do céu, para que eu veja as coisas que tu vês. Não é tipo eu olhar para a faculdade e ver que a maior parte dos meus amigos têm relações sexuais com várias mulheres. Eu não quero ser assim. Não é olhar e ver como é que as pessoas se tratam no meu trabalho. Eu não quero tratar as pessoas no meu trabalho como elas tratam umas outras no seu trabalho. Eu quero fazer a vontade do céu aqui na terra. Amém? Então Deus, o que é que tu queres fazer aqui neste meio onde eu estou para que a tua verdade, para que os teus princípios do céu sejam revelados aqui na terra, no meio onde eu estou? Está a fazer sentido? Então a primeira é essa, o apetite. A segunda qual é que é? É a aprovação. O que é a aprovação? É a necessidade de nós sermos apreciados pelos outros. Sabem o que é que me incomoda bastante? É ver que eu conheço tantas pessoas que elas lutam tanto para ter a aprovação de pessoas que estão-se a marimbar para elas. E nós devíamos procurar a aprovação de Deus ou dos homens? Então será que a gente tem verdadeiramente procurado a aprovação de Deus? Do género, será que aquilo que me preocupa, será que a primeira pergunta que eu vos fiz, logo quando estava a começar a dizer onde é que está o nosso foco, o que é que realmente incomoda a nossa aprovação? Será que nós estamos preocupados a dizer assim, eu se calhar devia-me começar a preocupar porque eu não jejuei no último ano nem sequer um dia. Nem sequer um dia eu jejuei, mas aquilo que me tem preocupado mesmo é aquela mulher que está no meu trabalho, que eu sei que ela amanhã vai pedir para vir tomar o pequeno almoço comigo. E eu sou casado e eu tenho filhos. E o que é que eu lhe vou dizer? Eu gostava de tomar o pequeno almoço com ela, o que é que eu vou fazer? A aprovação das pessoas que estão no nosso trabalho, nos nossos círculos, para nós termos comportamentos, sentimentos e tendências que os outros estão a fazer, porque se nós não fizermos isso, quantas pessoas, principalmente homens, não chegaram ao pé de mim e disseram assim, André, os meus amigos já pensam que eu sou homossexual porque eu digo que me quero guardar para o meu casamento. Verdade? E eles depois sentem-se incomodados porque eles não sabem o que é que hão de dizer, não sabem o que é que hão de falar, de fazer. Porquê? Porque no círculo onde eles estão, se calhar eles são o único cristão que está ali num grupo de 15 ou 16, eles não sabem o que é que vão estar a fazer, porque os outros olham para eles e dizem assim, há de haver alguma coisa errada contigo. Se calhar, por isso é que tu te sentes deslocado também. Porque se calhar tu olhas para o mundo e o mundo está tão deturpado que tu chegas com os princípios de Deus e tu é que parece que és maluco. Tu é que parece que estás errado, tu é que parece que estás triste, tu é que parece que não estás conforme aquilo que o mundo é, como se o mundo fosse definir o nosso sucesso. Se o mundo for definir, se tu estiveres à espera da aprovação do mundo para definir o que é sucesso para ti, tu nunca vais ser uma pessoa realizada. Porque só Deus é que te pode dar isso. Como nós lemos há pouco, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não está escondida com o mundo. Não está escondida. Tu não precisas de mais um relacionamento apenas. Não. Deus quer te dar tudo aquilo que tu precisas, mas tu precisas mesmo é dele. E eu sei que nós que estamos aqui, nós conseguimos entender isso. Mas quantos é que conseguem viver isso? A gente consegue entender, a gente consegue perceber, e se calhar muitos de vocês estão aqui a dizer assim, André, o que tu estás a dizer faz sentido, como é que eu vivo isso? Nós precisamos de entender que nós nos tornamos aquilo que nós amamos. E durante muito tempo, muitas pessoas na igreja acham que isto tem a ver apenas com intelectual. Eu para mudar, eu tenho que entender. Eu para mudar, eu tenho que perceber. Deixem-me fazer uma pergunta, vocês já fizeram mais loucuras por amor ou por conhecimento? Conheço muitas pessoas que por amor, eu imagino aquilo que o pastor Kim já não fez por amor em relação à sua mulher. Por amor, aquilo que a gente não é capaz de fazer. Porque eu entendi que eu tenho que mudar, então vou mudar. Não é assim. Nós precisamos de amar Deus. Por isso está lá a dizer os principais mandamentos. Amar Deus, amar as pessoas, não é entender Deus, não é entender as pessoas. Sim, eu quero conhecer Jesus, como a gente estava a cantar, mas acima de tudo eu quero amar Jesus. Para amar Jesus, sabem, quando eu vi a Eunice, a minha esposa, eu não a amei logo. Via, amo-te já. Não, eu tive que a conhecer. Se estás aqui, se tu queres realmente mudar, tu tens que entender que tu precisas de passar mais tempo com Jesus, mesmo quando não te apetece. Sabem, há dias em que não me apetece ler a Bíblia. Não me apetece, minha carne não me apetece, mas eu sou um cidadão da carne, ou sou um cidadão da terra, ou sou um cidadão do céu. Então o que é que eu vou fazer?
Mais nada. E depois começo a ler e digo, ai, como é que não me apetecia? Isto é tudo aquilo que eu preciso. Há vezes em que não me apetece jejuar. Que eu adoro comer. Adoro. Principalmente adoro estar com pessoas a comer. Isso então é incrível para mim. E quando eu vou jejuar, sabem porque é que eu jejuo? Sempre que vocês estiverem a fazer um jejum, recordem-se disso. A mim foi uma coisa que me fez realmente começar a jejuar com outra intensidade. É que eu estou a retirar da carne para receber do céu. Estou a dar daqui. Eu não preciso disto. Não preciso da carne, não preciso do mundo, não preciso de nada. Eu preciso é mais de ti. Então eu estou a retirar da carne, certo? Da carne, ok? Para receber do Espírito, para receber do céu, porque eu sou um cidadão de lá. O que eu preciso está lá em cima, não está aqui. Eu também preciso de coisas que estão aqui. Eu também amo a Eunice, eu também amo o Martim, mas eu preciso mais de Deus. A Eunice precisa mais de Deus do que do André. Eu preciso mais de Deus do que da Eunice. E se nós os dois tivermos o nosso primeiro foco nele, isso vai-se ver, vai ser uma consequência na nossa família. E depois vai ser uma consequência na nossa igreja. E depois vai ser uma consequência nas pessoas que não conhecem Cristo e que vão dizer assim, a vossa família vive de uma maneira diferente, porque sempre que nós vamos jantar à vossa casa, vocês oram e vocês fazem isto. Sabem quando a gente se quer conformar ao mundo e vai aquele pessoal que não é cristão jantar à nossa casa e a gente diz assim, se calhar não vamos orar porque eles podem achar que é estranho. Mano, estranho é a maneira como vive o mundo. Isso é que é estranho. Nós orarmos é estranho. Nós jejuarmos é estranho. Nós cantarmos para Deus é estranho. Estranho é aquilo que claques de futebol fazem. Estranho é o que fazem nos estádios de futebol. Estranho é o que muitas vezes fazem na política. Estranho é o que muitas vezes está a acontecer no mundo. A palavra de Deus não é estranha. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Segunda coisa que nós falamos então, aprovação. Estou a acabar. Mais uma hora só. A terceira coisa, a terceira maneira como ele é tentado. Então nós vimos a primeira, apetite, certo? Transforma estes pães aqui. Gostavas, olha, estas pedras aqui. Se fosse pão, estás com fome, não estás? Apetite, apetite. Aprovação. Olha, atira-te aqui abaixo. Deus enviará os seus anjos para eles te segurarem. Atira-te aqui abaixo. O mundo vai dizer isso tantas vezes, só que não vai dizer atira-te aqui abaixo. Vai dizer, faz só isto. Faz só aquilo. Experimenta aqui só este comprimido aqui. Vais ver. É aquilo que tu precisas. Estás triste, não estás? Estás cansado. Tu precisas é disto. Aprovação. Pois eu para estar com este grupo aqui, eu para estar no meu trabalho, eu para estar aqui com estes amigos que eu até gostava de estar e que eles até, no fundo até são bacanos, no fundo até são porreiros, mas vão me levar para um estilo de vida completamente diferente daquilo que Deus tem para mim. Mas o receio de não ser aprovado, a necessidade de aprovação. Ok, então eu vou só fazer isto. Mesmo que contrarie Deus. Apetite, aprovação e o último, ambição. Tudo isto te darei se me adorares. É ambicioso. Quantas vezes tu já não estiveste sedento por fazer alguma coisa que a tua carne queria fazer, mas tu sabes que não vai de acordo com os princípios de Deus? Tu tiveste, estou aqui estes 2.000 euros a passar à minha frente. Ei, não está aqui ninguém. Ei, pá, se você só és ambição. Tudo isto te darei se me adorares. Qual é que é a questão? É que o diabo, quando diz isto, nós somos cristãos e nós sabemos que nós, para termos a vida verdadeiramente, nós temos que fazer uma coisa, que é o quê? Qual é o contrário da vida? Morte. O que é que a Bíblia diz? Para nós vivermos, nós temos que morrer. Sem morte não há vida. O que é que o diabo vem dizer? Não, tu podes ter a vida mesmo sem ser a morte, mesmo sem morreres para ti mesmo. O que é que a Bíblia diz? Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem a perder por causa de mim irá encontrá-la, irá salvá-la. E o que o diabo vem dizer? Vem distorcer outra vez a Bíblia. Como é que o diabo ataca sempre Jesus? Com a palavra, vem sempre distorcê-la. Agora, nós precisamos estar atentos àquilo que o diabo está a distorcer. Se nós entendermos que o diabo, que o inimigo nos vai atacar, ele mesmo, e nos vai atacar no nosso apetite, na nossa aprovação e na nossa ambição, nós vamos começar a saber defender-nos. É por isso que em Efésios o mesmo apóstolo Paulo fala da armadura que a gente tem que ter. E a gente não vai falar especificamente sobre isso, mas quando chegarem a casa hoje à noite, se vocês puderem, leiam Efésios sobre a armadura.
E fala lá, acima de tudo, eu adoro essa parte do escudo da fé. Eu adoro o escudo da fé, porque o escudo da fé ajuda-me a proteger do inimigo. Seja apetite, seja aprovação, seja ambição. Eu meto o escudo à frente e eu digo assim, não, eu tenho aqui o escudo da fé, eu sei quais é que são os princípios de Deus, eu sei aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu não vou deixar ser levado outra vez por este apetite, porque eu já conheço que eu tenho este apetite. Eu não vou ser outra vez julgado pela aprovação dos outros, porque a aprovação que eu estou à procura é a aprovação de Deus e não é a aprovação das pessoas. Eu não vou cometer este erro outra vez. Eu não vou ter uma ambição desmedida de pôr de parte os mandamentos de Deus para fazer aquilo que eu sei que o diabo quer que eu faça, porque eu já vi outras pessoas a fazer isto e sei onde é que o caminho ambicioso delas as levou. Sabem que a aprovação e a ambição são muito parecidas, só que a aprovação é em relação aos outros e a ambição é em relação a nós. Porque a ambição faz-nos uma coisa, faz-nos pensar assim, epá, eu sou cristão, eu sou crente, mas quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele trabalho, a ambição faz-nos pensar que sempre que nós atingirmos ou tivermos alguma coisa, aí é que vamos estar bem. Mas deixa-me dizer uma coisa, nós já somos completos em Cristo. A gente não precisa de mais nada. Nós já somos completos em Cristo, nele nós já temos tudo, a gente não precisa de mais nada. E o que é que a ambição nos quer fazer? Porque é que Jesus está a ser tentado com a sua ambição? Porque o diabo nos quer fazer entender, ou distorcer, que nós não precisamos de morrer para viver. Nós podemos viver se o adorarmos. E é isso que o mundo está a fazer. Vamos dizer assim, não, tens é que acreditar em ti. Tens é que acreditar em ti. Tu precisas é de fazer mais selfies. Tu precisas é de mostrar. Tu precisas é de ter a aprovação do mundo. Tu precisas é de ter uma empresa de sucesso. Tu precisas é de chegar lá acima. Para quê? É o contrário. Tu precisas é de viver para viver. E Jesus diz, não, tu precisas de morrer para viver. Agora, ninguém quer morrer, é difícil. É difícil nós morrermos para nós mesmos. Mas o Espírito Santo faz isso em nós. O Espírito Santo faz verdadeiramente isso em nós. Então, essa é a minha oração para vocês. É que nós não sejamos mais tomados por aprovação, por apetite e por ambição. E que estejamos atentos às rasteiras do inimigo. Para que saibamos nos defender dele com o nosso escudo da fé, mas que nós saibamos também que o reino de Deus, o reino dos céus, do qual nós fazemos parte, é um reino de ataque. Então a gente não precisa de sair daqui com medo. A gente estava a cantar a canção e o que é que estava a dizer o medo? Agora esqueci-me. A canção que a gente estava a cantar, o medo não tem mais poder. Exatamente. Então que a gente saia daqui com essa firme convicção de quando a gente sai daqui com o medo não tem mais poder. Eu não preciso sair aqui na defensiva. Eu sou um cristão e aqui no Barreiro assim não há muitos cristãos. Por acaso até há muita mal. Muitos que eu conheço. Há muita gente no Barreiro que eu não conheço. Mas que a gente saia daqui, que a gente não saia daqui na defensiva, mas que a gente saia daqui na ofensiva. E eu sei que o pastor Kim vos vai liderar nisso porque ele é uma pessoa que ataca. É uma pessoa que ruge. É uma pessoa que vai lá para fora e que não tem medo de dizer aquilo que realmente acredita. E eu acredito que ele os vai liderar nessa missão de vocês estarem a transformar o Barreiro, porque é isso que Deus quer fazer. E muitas vezes nós começamos a olhar para o mundo e a gente começa a pensar, mas como é que nós vamos conseguir fazer? É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer quando nós nos pusermos de joelhos a orar e a jejuar, como se isso fosse muito melhor, e é realmente melhor, de qualquer série de televisão que tu vais ver hoje à noite. Eu sei que é domingo e se calhar vai estar a dar o The Voice e outras coisas à noite, mas se calhar se tu parasses 10 minutos para pensar há quanto tempo tu não fazes um devocional com a tua mulher e com os teus filhos. Se tu parasses para pensar quantas vezes nós orámos aqui em casa juntos pela nossa família, quantas vezes nós nos sentámos para orar pelo Barreiro, tudo começa em nós, vai para a nossa família e depois vai para a nossa igreja. É sempre assim. Deus dificilmente vai fazer alguma coisa na igreja que ainda não tenha feito em ti primeiro. Porquê? Porque Ele quer que tu sejas fiel no pouco para te colocar sobre o muito. Deus ama-te. Ele pode confiar em ti. Então, a banda, vamos tocar outra vez? Então podem, bora. Então que nós saiamos daqui, a sério. Eu não vim de Santo António dos Cavaleiros, que é onde eu estou a viver agora com o Eunice, para vir ao Barreiro, porque eu vos queria dar uma mensagem fixe. Porque eu vos queria dar uma mensagem boa, que vocês saíssem daqui e depois, quando houver aqui o almoço, que a gente saia daqui e diga assim, olha, hoje de manhã fui desafiado a ser realmente luz do mundo e a entender que eu sou um cidadão do céu que está em ataque aqui ao reino das trevas. Eu não quero apenas só entender isso. Deus, eu posso viver isso? Tu queres que eu viva isso? E Deus vai responder, quero. Quer. E se Ele quer?
Há orações que nós às vezes fazemos que a gente não sabe o que é que Deus vai dizer, mas quando a gente faz uma oração de acordo com a palavra, por isso é que muita gente pede e não recebe, porque está a pedir coisas completamente contrárias. E depois a gente chateia-se com Deus porque Deus não dá aquilo que a gente acha que a gente quer. E Deus está a dizer, estás a pedir errado. Então, se eu te fosse dar aquilo que tu estás a orar, onde é que tu já estavas? Então aquilo que eu queria que tu orasses era, Deus, aquilo que eu ouvi hoje, podes fazer isso em mim, podes-me dar um novo amor por ti, podes-me dar um novo amor pela igreja, podes-me dar um novo amor pelas pessoas que ainda não te conhecem. Sabem porquê? Porque eu durante 25 anos fui essa pessoa. E vivi aqui a minha vida toda, não do Barreiro, mas em Lisboa. E durante 25 anos nunca ninguém veio ter comigo. Eu ouvi a história de Jesus, mas eu nunca ouvi o Evangelho de Jesus. E sabem, isso afeta-me muito, sabem porquê? Porque a minha família e os meus melhores amigos que nasceram e cresceram comigo ainda não conhecem a Cristo. É por isso que eu tenho que acordar, e acordo frequentemente com um sentido de urgência, no sentido de Deus, o que é que tu queres fazer? Sabem porquê? Porque há uma história na Bíblia que fala sobre isso, entre um homem que era muito rico, e eu vou acabar aqui, desculpa. Às vezes empolgo-me assim um bocado. Um homem que era muito rico, e havia um homem que era muito pobre, que ia para a casa desse homem muito rico, e ficava à porta, porque ele dava festas. E de vez em quando os restos iam lá para fora e esse pobre comia os restos. Até que esses dois homens morreram. E um foi para o reino dos céus e o outro foi para as trevas. E quando o homem rico está nas trevas, ele está a olhar para cima e ele vê o homem pobre. E ele diz assim, eu gostava de estar aí, eu gostava de ir para aí. E o que é que a Bíblia diz? Não, olha, a distância que separa que o céu aí do inferno é muito grande. Tu tiveste uma vida boa. Que a Bíblia diz, tiveste uma vida boa. Este não teve uma vida boa. É a altura dele agora ter a recompensa dele. Tu já tiveste a tua recompensa quando tu tinhas a tua vida. Tu nunca foste sempre uma pessoa orgulhosa. Nunca te quiseste arrepender da maneira como tu estavas a viver. E esse homem rico, orgulhoso, que está no inferno, ele diz assim, ok, é verdade. Mas vocês pelo menos podiam ir à casa onde eu vivia e dizer aos meus irmãos para eles se arrependerem, para eles não virem para onde eu vim parar. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que há pessoas lá fora, muitas pessoas lá fora, milhões de pessoas no nosso país aqui, que estão a caminhar para o inferno? Isso toca-nos mais quando essas pessoas são os nossos irmãos. Isso toca-nos mais quando essas pessoas são a nossa mãe. Isso toca-nos mais quando essa pessoa é o nosso pai e quando são os nossos melhores amigos. Então eu não estou a dizer isto para condenar, a dizer que nós devíamos meter a carga sobre nós de pregar o Evangelho a todas as pessoas que estão aqui, meter essa pressão sobre nós, porque Deus vai fazer isso. Mas o mínimo que a gente pode fazer àquele que morreu por nós, àquele que foi para a cruz e disse-nos assim, André, não vais para a cruz. Mas eu merecia estar naquela cruz. Jesus, tu não merecias estar naquela cruz, eu é que merecia. E Jesus diz assim, não André, vai. Ele deu tudo por nós. Tudo. A vida dele deu por nós. Por que é que a gente dá a ele? A gente não dá a ele para nós termos salvação, porque nós sabemos que a salvação é pela graça através da fé e não por obras, certo? Então nós não fazemos para ser salvos, mas nós fazemos porque nós somos salvos. Então o que é que a gente tem feito pelo Barreiro? E eu sei que há aqui pessoas que têm feito muitas coisas, mas eu queria despertar em vocês esse sentido de urgência. Por isso é que o mesmo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de todo, porque ele tem poder para salvar. E as pessoas precisam de ser salvas. Sabem, eu gosto muito de ser professor de canto, mas sabem porque é que eu decidi ser evangelista? Sabem porque é que eu realmente quis isso? Porque quando eu estou a dar aulas de canto, eu estou a transformar vozes. Mas quando eu prego o Evangelho, eu estou a salvar almas. E isso é eterno. Amém. E Deus não me deu só essa, queiram chamar, unção, visão, o que quer que seja. Ele deu isso a todos nós. E Ele está desejoso. Por isso é que há muitos cristãos que se sentem sem propósito, porque eles não têm cumprido a grande comissão que Jesus lhes deu. Por isso é que às vezes tu estás aborrecido. Eu estou em casa e não tenho nada para fazer. Oh mano, vai pregar o Evangelho, porque há pessoas que estão a ir para o inferno agora e tu tens Cristo.
Está a fazer sentido para vocês? Mas como é que eu vou fazer isso? Não sei, fala com o Kim. O Kim é que sabe como é que vos há de orientar aqui no Barreiro. E há imensas coisas que estão aqui a acontecer. Mas não fiquem parados, porque o amor que há em nós tem que ser tão grande e a gente tem que despertar esse amor primeiro no nosso quarto, na nossa sala, na nossa casa, na nossa família, mas ele tem que ser espelhado cá para fora. O que é que caracteriza a igreja? A igreja tem uma mensagem que precisa de sair. Por isso é que eles só ficaram em Jerusalém até vir o Espírito Santo. Quando veio o Espírito Santo, o que é que aconteceu? Espalharam-se logo, porque há uma mensagem que a gente tem que sair lá para fora. E isso nunca fez mais sentido na nossa geração, que agora está globalizada. Eles na altura não tinham Instagram, eles na altura não tinham Facebook, eles na altura não tinham carro, eles na altura tinham que ir a pé. Vocês já viram a quantidade de milhares de quilómetros que Paulo andou? E a gente às vezes olha para Paulo e diz: o apóstolo Paulo, quem me dera o apóstolo Paulo tinha o mesmo espírito que tem em ti. O apóstolo Paulo tem o mesmo espírito que há em ti. Nós temos que escolher ser ousados e dizer: eu vou gastar a minha vida a servir aquele que morreu por mim. Amém? E eu queria ficar aqui mais uma hora a pregar, porque eu estou mesmo... Vens? Ou eles vão começar a cantar? É? Então eu gostava de orar por vocês, pode ser? Podemos ficar de pé? Deus, obrigado por esta igreja maravilhosa no Barreiro, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a Tua vontade seja feita aqui no Barreiro, assim como ela é feita no céu, Pai. Deus, eu oro em nome de Jesus para que Tu levantes aqui nesta igreja homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Pai, que possam invadir esta cidade com o reino dos céus, com o Teu amor, com a Tua verdade, Senhor. Deus, e que o Barreiro possa ser uma cidade diferente, Pai, que espelhe cada vez mais o Teu amor, Senhor. Que pessoas sejam curadas, que pessoas possam conhecer verdadeiramente quem Tu és, Pai. Não a história do Natal, não a história da Páscoa, mas o Cristo. Que as pessoas possam saber realmente que Tu és bom, que Tu estás vivo, que Tu és verdadeiro, Senhor. Que Tu tens um propósito para cada pessoa e que nenhum daqueles que nasceu é um acidente, Deus. Tanta gente lá fora pensa que é um acidente ainda aqui no Barreiro, Deus, mas que Tu uses estes homens e estas mulheres aqui desta igreja, Senhor, para eles verdadeiramente acordarem aqui algo novo no Barreiro, Senhor. Que o Barreiro seja conhecido por não só por igrejas, mas por uma cultura que ama a Deus, Pai. Por uma cultura que ama a Deus em tudo aquilo que faz, seja no supermercado, seja em suas casas. Mas Deus, Tu possas levantar uma geração aqui, Pai, que verdadeiramente vivam o Teu Evangelho, Deus. Que vivam o Teu Evangelho dia após dia, não só ao domingo, mas todos os dias, Pai, em todas as refeições, Deus. Que Tu possas levantar um novo amor por cada crente que está aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, aqui na terra, aqui no Barreiro, assim como ela é feita no céu, Pai. Porque é daí que nós somos e é para aí que nós voltaremos, Senhor. Nós amamos-Te, Jesus Cristo, nós amamos-Te. Nós queremos entregar verdadeiramente a nossa vida a Ti. E que não sejam apenas palavras, nem sentimentos, nem emoções, mas que seja verdadeiramente uma convicção que encha o nosso coração para nós Te amarmos como nós nunca Te amámos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.